Fala, meus amigos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, galera, hoje eu decidi falar um pouco. Você viu a visita aqui da Mica, nossa gatinha? Bom, a Mica tem uma historinha legal. Encontrei ela na rua, aí cuidamos dela, agora tá essa gata aí, ó. Bonita, né? Né, Mica? É? Tá cuidando aqui a gravação. Bom, galera, hoje eu resolvi falar um pouco do caso Epstein, né? Que é um caso onde terrivelmente terrivelmente subhumano, né? Ao que o que essa pessoa, né, fez ali nos Estados Unidos, né? Utilizando do seu poder aquisitivo, né? Vai ficar passando aqui agora. Usando o seu poder aquisitivo, promovendo festas, né? Talvez vocês estão escutando muito sobre tá mexendo aqui na luz ali, sobre esse caso, né? Do Epstein, né? A ilha de Epstein, né? Na qual ele foi preso e numa penitenciária de segurança máxima com câmeras, e depois de algum tempo as câmeras desligaram e ele foi encontrado enforcado, né? Se suicidou, né? Bom, mas vamos falar um pouco sobre o caso Epstein, né? Hoje em dia muitas pessoas ainda não sabem o tão importante que é esse assunto, né? Pois um assunto como esse vai ficar passando aqui agora. Um assunto como esse parece que não acontece parece que não é normal, né? Acontecer, né? Pronto. Bom, e voltando. Quem que era Jeffrey Epstein, né? Epstein. Bom, ele é um americano, né? Bom, Jeffrey Epstein foi um professor, né? Eu acho que, se eu não me engano, ele foi um matemático, né? Que começou a ter relacionamentos ali com a grande elite, né? Dos Estados Unidos ali, né? Só que, como ele era um grande... Tinha uma boa oratória, sabia conversar com todos ali, né? Tinha uma grande influência com personalidades do mundo inteiro, né? Artistas do mundo inteiro que está surgindo aí, né? Foram abertos aí os e-mails dele, né? E nesses e-mails tem muitas autoridades, né? Muitos artistas, né? Inclusive de vários países aí. Possivelmente tem aqui do Brasil também modelos, né? Que serviam para suas festinhas, né? Bom, ele aqui também foi acusado de ter facilitado tinha tudo isso nesse currículo aí
pode ser chamado de um monstro aí, né, da atualidade, né? Mas é, a gente percebendo, quando eu falo que o nosso mundo é um mundo que está sendo guiado, né, por duas forças, né, a do bem e a do mal, né? Nosso mundo hoje está vermelho de sangue, né? O chão, a terra do mundo está manchada de muito sangue de inocentes, né? Inclusive, eu vi uma manchete que dizia também que nessa ilha aí do Jeffrey eram feitos rituais, né? Rituais aí, rituais fazendo oferendas. Bom, não sei se é esse o nome, oferendas, fazendo rituais aí, rituais macabros, né? É, inclusive aqui se fala até de, nossa, não posso falar aqui, mas provavelmente deu para fazer a leitura labial aí, né? Onde foi relatado depoimentos aí de modelos aí que provavelmente se arrependeram de ter feito, se arrependeram de ter participado, né, desses eventos e começaram a relatar. Mas por algum momento ficou apenas ali entre a elite americana, mas depois de alguma forma não conseguiram segurar e se expandiu agora, virou notícia mundial, né? Esses casos aí abriram não sei quantos porcentos a porcentagem do e-mail dele, né? Da individual dele, que passaram para a população com fotos, mensagens de artistas, de políticos, né? Sempre tem algum envolvimento, né? Muito dessas pessoas, né? E então percebemos que o mundo que a gente vive, né? É um outro mundo diferente da parte da elite, né? Que gostam, né? Sempre fizeram, né? Na história também. Sempre tem relatos aí de uma disfunções, né? Psicológicas dessas pessoas, né? Para eles, acredito que os seres abaixo dele, né? Os seres humanos abaixo deles não serve para nada, né? Então, provavelmente são pessoas malignas, né? Do mal, né? Que vieram, né? Para fazer abusos aí, né? Com pessoas ingênuas, né? Ou que queiram também de alguma forma subir de cargo, né? Financeiramente também, né? E aceitavam fazer essas esses conteúdos ali, esses rituais, né? Participar ali dessas festas, né? Com muito rituais, tráfico de pessoas ali, né? Para a parte nesses atos, né? E algumas devem ter se arrependido, né? E começaram a
denunciá-lo, né? Bom, tem um filme uma pequena série que é Filhos de Sam, que fala um pouco sobre rituais ali, né? Através de assassinatos em série, um repórter ali, um jornalista, vai um instinto jornalístico dele investigativo é, sobressaiu e ele começou a investigar. Achou que poderia ter outros relacionamentos aí, não apenas no caso de morte, né? De um serial killer, mas tinha algo a mais. E ele foi procurando e sim, ele encontrou algumas coisas, alguns rituais ali, né? Mas se vocês quiserem assistir, Os Filhos de Sam. Outro filme também muito bom, que remete ao passado, aos dias atuais, né? É Nefários. Nefários é um filme onde conta. O filme se passa em uma sala, né? De um presídio, onde um prisioneiro ele precisa de um laudo de um psiquiatra para ver se ele vai para pena de morte ou não. Se o caso dele é. Se o caso dele é. Se o caso dele é caso de pessoas que não têm capacidade de raciocínio, né? É, um, é uma pessoa inapta ali intelectualmente, ou se ele está se fazendo, né? Se ele apenas está se fazendo ali, é, se passar por um doido para não ser um doido assim, um doido mesmo, né? Psicologicamente ali, para não ser levado a pena de morte. Aí o filme ocorre no começo começa com um psiquiatra e esse psiquiatra ele se suicida, né? Não se sabe o que ele tinha conversado ali com o prisioneiro, mas ele se suicida e como precisa desse laudo, eles chamam um outro psiquiatra que é aluno desse que era o psiquiatra anterior que se suicidou. Aí desenrola o filme. Ali o prisioneiro ele tem incorpora o demônio, um demônio ali nesse prisioneiro e começa a conversar com o psiquiatra nessa sala fechada, né, só os dois, né? E nesse diálogo aí entre os dois, o psiquiatra que não acreditava ali em religião não acreditava em Deus, né, em Jesus também, começa a ter um diálogo com ele, uma entrevista ali, né, tentando saber ali tentando, como vamos dizer, fazer um desenho do psicológico desse maníaco ali, né, na verdade ele estava um demônio, ele estava usando uma pessoa para fazer coisas ruins, né? Então é bem interessante porque tem uma cena que eu acho bem legal que é como ele já seria os últimos dias dele, né? O último dia ali nos Estados Unidos, a pessoa tem o direito, né? O prisioneiro tem direito de escolher a sua última refeição, né? Do dia ali. E o guarda pergunta para ele, para esse prisioneiro, o que ele queria, né? Esse prisioneiro que às vezes incorpora o demônio ali. Aí, no momento que ele estava como uma pessoa normal, ele pede comidas que ele que ele estava com vontade de comer, né? Eu não lembro, acho que é hambúrguer, né? Comida de americano, né? Hambúrguer, batata frita, refrigerante. Acho que porco assado, costelinha de porco assado, bacon, né? Acho que o americano gosta, né? Dessas comidas, né? Que é boa também. E nesse momento que ele estava lúcido, né? Pediu essa comida, já que ele seria morto ali, né? E, o policial saiu com o pedido, né? Aí o policial sai, né? E ele fica ali, como uma pessoa normal. Só que quando ele tá normal, ele fala que ele não fez aqueles crimes que ele estava sendo culpado, né? Eu acho que era morte, eu não lembro a morte de quem que era. Mas eram várias mortes ali. Não lembro agora, foi faz um tempo que eu assisti. Aí, no momento, o policial volta para confirmar o pedido dele. E só que nesse momento ele não tá mais no seu
no seu intelecto normal e está possuído pelo demônio ali. E o demônio briga com o policial, fala que eu não quero nada dessa comida não. Não quer comer nada, ele fala que não quer comer nada, que ele quer morrer sem comer nada, né? E esse daí já é no finalzinho do filme ali. E no dia que era para ser a execução do rapaz, né? Do prisioneiro, o prisioneiro pede, e a minha comida, né? Que eu pedi aquele dia e tal. Aí o policial fala, não, mas depois você não quis mais a comida. Você falou para cancelar o pedido. Aí o prisioneiro sofre mais ainda, né? Mas nesse filme ele explica algumas coisas da atualidade. Bom, vou falar mais um trechinho aqui, mas se vocês ficaram curiosos aí, é Nefários o nome do filme. Ele explica sobre Baal, né? Baal, que é um demônio ali que há muitos anos atrás, acho que milênios atrás, era cultuado por um povo ali, que esse povo, para fazer as oferendas a esse demônio, né? Fazia matava crianças, né? E jogavam no fogo para fazer uma oferenda para esse demônio aí, né? Então é muito interessante e ele explica que sempre teve, né, a morte de crianças, né? Oferenda, não, sacrifício, né? Sacrifício que fazia, que as pessoas faziam para ele, né? Matava as crianças e jogava no fogo, né? Sendo assim um sacrifício para quem cultuava, né, Baal, né? Que é um demônio antigo, né? De civilizações antigas. E até hoje a gente vê aí, né? As pessoas querendo tirar a vida de crianças, né? Só que hoje tem outro nome, né? É chamado de outro nome, né? Mas sempre foi feito, por isso que a gente tem que discutir alguns assuntos, né? Sobre essas novidades que não é novidades, né? Na nossa sociedade atual. Então, sobre esse Epstein aí, existem muitos Epstein, né? Muitos Epstein no mundo inteiro, né? O que ficou evidente agora foi esse caso nos Estados Unidos, né? Onde ficou mais evidencializado, né? Porque grandes cerimônias, né? Eram feitas em uma ilha separada, né? Onde apenas a elite global fazia parte algumas, né? Algumas pessoas da elite global faziam parte desses eventos aí. Mas, graças a Deus aí, foi desmembrado esse braço do mal, né? E vamos aí esperar que mais braços como esses aí do mal venham a ser tirados da nossa sociedade, né? Mas infelizmente, né? Temos que viver com isso. Por isso que mais uma vez eu peço a vocês aí, né? Que tem suas crianças aí, seus adolescentes, cuidem deles, né? Tenta passar aí uma realidade do nosso mundo, né? Hoje em dia, o mundo não é brincadeira. O mundo não está de brincadeira, né? Pais de família, mães de família aí, né? Cuidem dos seus filhos, novamente eu peço a todos aí, né? E que as autoridades
saiam dos seus gabinetes aí, nossos administradores saiam dos seus gabinetes com propostas bem definidas, né? Para que esse tipo de malfeitores, né? Safados, né? Desculpa o palavreado aí, mas, né? A gente vai, né? Vai perdendo um pouco aí a postura, mas nada menor que isso eles são, né? Mas se nossos administradores coloquem as instituições, né? Policiais aí, investigativas, para que quebrem, né? Esses braços, essas pessoas malignas aí, tira essas pessoas fora da sociedade, para que possamos ter uma paz melhor, né? Uma paz aí na convivência com os nossos pequenos aí, né? Bom, galera, então foi só um pedacinho aí do que é o Epstein, né? Acho que muitas pessoas estão escutando muito esse nome, né? O Epstein. Hoje tem internet aqui, você colocar Epstein aí, Ilha de Epstein, você vai ver muitas coisas sobre ele, que demoraria horas aqui eu falando. Inclusive estou aqui no meu notebook, estou vendo algumas coisas dele aqui. O cara era do mal mesmo. Muitas coisas eram feitas ali naquela ilha. E muitas coisas eu acho que nem vão ser vão ser jogadas na mídia, né? Porque muitos arquivos ali não vão ser expostos, acredito eu. Bom, mas é isso daí, galera. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Sempre estou trazendo alguns assuntos aí da atualidade. Hoje trouxe um pouquinho do Epstein, né? Só para você aprender um pouquinho, relembrar um pouquinho desse caso. E procura no seu celular aí a Ilha de Epstein, né? Será que temos mais ilhas aí no mundo, onde talvez não com aquela frequência e aquela magnitude de grandeza ali, né? Mas em outros lugares aí, em menor o tamanho, mas não na o tamanho das festas menores, mas o mal sobressaindo do mesmo jeito. Quando eu falo festas, não é festas tradicionais, não, são festas desse pessoal maligno aí, né? Porque a festa também é boa pra gente se divertir, mas não esse tipo de festa aí, né? Abuso, muitos abusos, né? Juntamente com a, as suas posições sociais, as posições sociais e seu dinheiro ali, né? Consegue convencer muitas pessoas ali, num momento talvez de fraqueza, né? Ou de necessidade, depois leva as pessoas ao arrependimento ou aprendizado também, né? Que tudo hoje nessa vida se aprende. Até as coisas ruins você aprende com as coisas ruins, né? Mas é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Comenta aí o que você acha desse tal de Epstein aí. Se ele foi para o céu ou para um outro local aí, né? Comenta aí no vídeo se uma pessoa dessa tem espaço no céu, né? Falando aqui um pouco de essa parte religiosa, né? Não gosto de tocar muito nesse assunto, né? Mas nesse caso não tem como não ligar, né? Uma coisa a outra, né? Bom, só uma luzinha para iluminar um pouco as nossas mentes, né? E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.